Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa sociedade, senhor presidente, é uma sociedade que enfrenta inúmeros conflitos os mais diversificados, mas caracterizam o atraso social e a situação de indigência e de abandono e até de desrespeito em relação à maioria esmagadora da população. E a consequência óbvia é a procura do judiciário, na medida em que não há mecanismos intermediários de solução de conflitos, mas, acima de tudo, a profusão de conflitos, especialmente a partir de empresas concessionárias de serviços públicos, em especial as de telefonia. E aí, senhor presidente, tomamos conhecimento do número de ações acumuladas no Tribunal de Justiça, supliciando as partes em decorrência da morosidade para que se chegue a uma decisão definitiva. É claro que no enfrentamento dos poderosos, a parte mais fraca é a parte que vem das camadas populares. É muito difícil enfrentar aqueles que contam, por vezes, com o patrocínio dos instrumentos disponibilizados para a população, enganando a população, como se, a partir do uso desses instrumentos, os direitos pudessem ser reconhecidos. Mais de 170 mil ações ajuizadas em um ano. Percentual maior na área civil, um outro percentual na defesa do consumidor e, por incrível que pareça, o percentual menor nas varas criminais. Os juizados especiais, as diversas formas de conciliação foram criados exatamente com o objetivo de reduzir, de encurtar o enfrentamento, o litígio, de modo a que houvesse uma solução. As conciliações. E aí, senhor presidente, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos um juiz que ganhou o prêmio Inovare, que é o Dr. Flávio Citro. E aí, senhor presidente, está coordenando uma espécie de mutirão aqui em frente ao Tribunal de Justiça, de modo a mobilizar partes interessadas em superar os litígios através da conciliação. Foram armadas aqui barracas, tendas, tendo muitas mesas, cada uma representando um setor, telefonia, etc., para que os cidadãos comuns
possam buscar, através da mediação de um conciliador, a solução dos conflitos. É claro que isto é feito e é preciso denunciar, muito mais para atender os interesses das grandes empresas. Reitero, principalmente as concessionárias de serviços públicos, principalmente as concessionárias na área de telefonia, que mobilizam os maiores conflitos. E eu assumo esta tribuna para denunciar, para dizer que o doutor Flávio Citro, juiz de direito, se comporta muito mais como advogado das concessionárias do que como alguém que pretende agilizar a solução de conflitos. E mais, e ainda persegue advogados, porque a conciliação pode ser feita sem que o interessado esteja acompanhado ou patrocinado por um advogado. E para alcançar os seus objetivos, em homenagem aos interesses das concessionárias, o doutor Flávio Citro não poupa o exercício da advocacia, não respeita o exercício da advocacia. Porque, como ganhou o prêmio Inovare, ele quer ver os resultados daquilo que propôs, concretamente, mesmo sem respeitar o contraditório com o patrocínio de um advogado. Mas ele, e reitero, doutor Flávio Citro, juiz de direito, ele próprio se utilizou dos instrumentos da conciliação para fazer acordos, sendo ele o autor da ação. Ele e também a sua esposa. Conciliações, por vezes, com valores acima daqueles que são experimentados nas tendas por ele organizadas. Porque as tendas são para o cidadão comum. E aí, senhor presidente, tenho ocupado esta tribuna para denunciar o presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, doutor Felipe Santa Cruz, que não tem dado a devida atenção para o respeito às prerrogativas dos advogados. Porque eu sei de advogados que estão presos, e posso citar um, que está preso exatamente porque está sendo perseguido pelo doutor Flávio Citro, que é o doutor Tiago Fernandes, um jovem advogado, que já está preso há alguns meses, respondendo a quase 50 ações, todas com o mesmo mérito, estelionato judicial. Simplesmente por quê? Porque o advogado se especializou exatamente na defesa de quem é lesado pelas empresas de telefonia e outras concessionárias. E, por vezes, não admitia o acordo. Porque as concessionárias, para o acordo, ofereciam quantias irrisórias. E aí o doutor Tiago Fernandes permanece preso, sem possibilidade de soltura, porque 47, 48 processos, cada um fica num estágio. Ora consegue habeas corpus num, não consegue habeas corpus no outro. Aí para o Superior Tribunal de Justiça, consegue trancar uma ação quando a outra está na fase da denúncia. Então, senhor presidente, eu vejo a tribuna, quando eu vejo o patrocínio da grande mídia a esse alegado esforço para as conciliações,
É óbvio que há o interesse dos grandes poderosos para que os acordos sejam feitos aceitando o autor da ação, ninharia, poupando as concessionárias da continuidade de uma ação que fará com que elas sejam condenadas a pagar quantias maiores. Então eu vejo esta tribuna, primeiro, para denunciar a farsa que tem representado o doutor Flávio Cito, juiz de direito, no Juizado Especial Civil, promovendo aqui ao lado as tendas para as conciliações. E ao mesmo tempo, denunciar mais uma vez o presidente da OAB-RJ, doutor Felipe Santa Cruz, que fez uma campanha milionária para se reeleger. E mesmo assim foi eleito com pouco mais de 50% dos votos. Fez uma campanha milionária, mais cara do que as mais ostensivas campanhas de deputados, para permanecer à frente da OAB, virando as costas para o que há de mais caro para os advogados, que são suas prerrogativas. Muito obrigado.